Em um mundo atravessado por crises ambientais, sociais e climáticas, resistir também é cuidar. O meio ambiente não é um tema do futuro, é uma urgência de agora. Você está ouvindo Sustenta Vozes, o podcast da Sustentacom, onde a gente fala de meio ambiente, justiça climática e caminhos possíveis para transformar o presente e o futuro e imaginar outros mundos possíveis. Porque defender a vida é um ato político e justiça climática é garantir que nenhuma cidade fique para trás. Bem-vindos e bem-vindas ao 10º episódio do Sustenta Vozes, o podcast da Sustentacom. Hoje a gente está com mais convidado especial, Cauã Lucas, e a gente vai tratar sobre alguns assuntos como ativismo, COP30, educação ambiental, entre outros. Para começar, primeiro eu vou apresentar o nosso entrevistado. Bom, ele é um ativista socioambiental do Acre, ele atua na comunicação como ferramenta, então, de conscientização e transformação social. A partir da sua vivência, utiliza, então, as redes sociais para ampliar o diálogo sobre educação ambiental, conectando impactos da crise climática ao cotidiano das pessoas que vivem no território. Sua atuação parte, então, dessa escuta de quem vive às margens dos rios, nas cidades e nas comunidades que são afetadas por enchentes, por descarte inadequado e pela falta de políticas públicas. A educação ambiental, então, seria mais do que um conceito abstrato, mas sim uma prática diária, que vai revelar essa relação direta entre ações individuais e impactos ambientais. Inspirado por referências como Chico Mendes e alinhado aos princípios da política da educação ambiental, defende que cuidar do meio ambiente é, então, assumir essa responsabilidade pelo lugar que a gente chama de casa, reconhecendo esse território como um espaço de aprendizado mesmo. Cauã, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz de te receber. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz quando eu recebi, sabe, o convite. Meu Deus, foi muito bom. A gente admira muito o seu trabalho nas redes, então faz super sentido você estar participando aqui. Vou começar, então, com a primeira pergunta. Você costuma dizer, né, nas suas redes, que a comunicação, a partir da comunicação, você começou a entender ali a importância da educação ambiental. Onde que você acha que virou essa chave para você, que você entendeu essa importância? A virada de chave surgiu quando eu era pequeno ainda, comecei a assistir os jornais. E aí eu vi a alagação, o rio subindo, as pessoas perdendo casas, de fato. E aí eu parei para pensar assim, cara, o que que a gente pode fazer para mudar essa realidade, sabe? Porque isso não é só um fenômeno natural, né? Tem as ações humanas também. E aí, desde então, eu comecei a. Aí, depois disso, eu comecei a estudar comunicação. E aí, eu falei assim: eu posso usar a comunicação para informar essas pessoas sobre as ações do dia a dia que a gente faz e que prejudicam o meio ambiente, que pode voltar para a gente, sabe? Então, acho que meio que foi nisso. A virada de chave foi isso. Tipo, perceber as situações e transformar isso num conteúdo para educar mesmo essas pessoas. Sim, com certeza. A comunicação é uma grande aliada nesse sentido. Muitas vezes a gente vê, né, a Amazônia, outros territórios também, sendo tratados como apenas uma paisagem ou algo muito simbólico, né? O que você acredita que se perde quando a gente não escuta quem vive mesmo naquele território no dia a dia? A Amazônia ser tratada como paisagem é interessante para o turismo local da região. Porém, falando politicamente, quando a Amazônia é tratada somente como paisagem, as pessoas que vivem aqui meio que são invisibilizadas, né? E então, como é que a gente vai resolver o problema da Amazônia se a gente não escuta quem vive aqui, entende? Então, as decisões meio que elas vão ser tomadas, mas não vão funcionar, porque as pessoas daqui não têm voz, não são escutadas, né? É igual ir ao médico e aí ele não te escutar e como é que ele vai resolver teu problema, né? Meio que isso. Então, assim, trazendo essa analogia de médico, é meio que isso, sabe? Então, tipo, a gente precisa escutar mais as pessoas que vivem aqui para ter soluções melhores, né? E a gente conseguir resolver esse problema aí que é gigantesco, né? Do meio Sim, sim. ambiente. E isso até conecta com a próxima pergunta que eu ia falar, porque quem está no território conhece de fato a realidade, pode, como você fez essa analogia, né, do médico, é quem vai saber os problemas, conseguir dar ali o panorama geral. Você sente, a gente, né, passou pela COP30, mas mesmo assim, você sente que quem vive na Amazônia é mais impactado pelos efeitos da crise, mas ao mesmo tempo menos ouvido nas decisões ainda? Você sente que teve uma mudança nisso, ou ainda não, de forma concreta? Realmente, eu acredito, né? A gente acaba vivendo muito a crise climática, os impactos ambientais.
por conta da gente estar aqui. Então, aqui acontece primeiro, né? As enchentes acontecem aqui em primeiro. Então, é tipo assim, a gente sofre primeiro para depois o mundo sofrer, sabe? E aí, e muitas das vezes a gente é o que menos contribui para esse grande desastre mesmo, sabe? Então, assim, quando a gente não escuta essas pessoas, é meio que isso, a gente vai continuar causando mais prejuízo e a gente vai sofrer mais, né? A gente aqui na Amazônia. Então, eu acho que a gente está tendo um pouquinho, sabe? A gente está caminhando aos poucos. E também questões de políticas, a gente tem que colocar pessoas que falem pela gente, né? Não somente pelo, eu quero isso, isso, isso. Não, vamos olhar e olhar para a população, olhar para as pessoas que estão na base, né? Porque quanto mais a gente olhar na base, mais a gente vai conseguir resolver os problemas. Então é meio que isso, eu acho que ainda falta um pouquinho de escuta e participação nessas decisões. Sim, sim, concordo. Essa questão da política é muito importante porque são as pessoas que vão levar essas questões para o poder, de fato, né? E conseguir mudar a realidade. Mas para elas conseguirem levar as pautas realmente relevantes, elas têm que escutar quem está vivendo. Então é um ciclo vicioso, quase, né? Aham, sim. E você comenta, né, nas suas redes que a educação ambiental não é só teoria, principalmente aí no seu território. Ela está, de fato, ali nas chuvas, no rio que sobe, nas ruas que alagam. Como que você, né, trabalhando aí com comunicação, como que você vê que é possível explicar isso para as pessoas como um tema que não seja distante, né? Como conectar isso com o cotidiano das pessoas e o que você sente que muda quando elas passam a entender isso, né? Não ver a educação ambiental como algo que só acontece nas escolas ou em palestras, mas é o dia a dia, né? Sim. Aqui no Acre a gente tem um gargalo assim na educação ambiental, vamos dizer assim, porque não tem educação ambiental dentro das escolas, né? Não é uma política que é aplicada. E aí a gente parando para pensar, tipo, como é que eu vou falar para os jovens, né, que muitas das vezes é ali a ponte dentro da educação e como é que eu vou falar pra ele que jogar um lixozinho no chão vai prejudicar ele mais na frente, né? Então é meio que esse gargalo. E aí, trazendo assim para quando eu falo nas redes sociais, falando sobre educação ambiental, as pessoas meio que param assim, nossa, isso realmente acontece dentro de casa. Eu realmente jogo esse lixo aqui no quintal, vamos dizer. E que depois volta para mim de outra forma, né? Tanto no ar que é poluído, tanto na água que vem, porque aqui no Acre a gente tem a questão da seca muito grande, né? Ah, uma hora é cheia, outra hora é seca extrema, sabe? E aí as pessoas falam assim, nossa, mas por que tá faltando água se em um tempo desse estava cheio de água, sabe? Então é tudo isso, é tipo, por conta da gente jogar um lixo, vai voltar pra gente, né? De outras formas. É como se fosse a natureza respondendo a gente 24 horas, né? Ela responde aos impactos que a gente causa, ela vai respondendo. Então, eu acho que quando as pessoas param para pensar assim, nossa, isso realmente volta para mim, né? Tipo, desde o lixo, desde da água que a gente desperdiça assim gigantescamente. Então, eu acho que quando as pessoas percebem isso, elas começam a pensar assim, nossa, eu posso ser mais consciente, eu posso evitar jogar isso, posso guardar dentro da minha bolsa e jogar no lixo, né? Que eu acho que é muito mais saudável até mesmo pra gente, sabe? Que vive aqui, principalmente. Sim, com certeza. E acho que até conectando com a próxima questão que eu ia falar, é importante para que essa informação chegue, eu acho que esse é o grande poder das redes sociais, né? Chegue para grande parte da população ali, para as pessoas que não são escutadas, para as pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade. E aí, conectando com isso, até a questão, né, de Eu justiça acho climática. Eu Pode acho falar. que outra coisa também é quando as pessoas vê o meio ambiente como parte deles também, né? Porque, tipo, quando a gente pensa assim, vou jogar um lixo aqui. Beleza, você jogou um lixo ali. Mas para onde vai esse lixo, né? A gente tem que pensar sempre isso. Tipo, se eu jogar esse lixo aqui, ele vai para onde? É sempre perguntar assim, será? Né? Tipo, como? Por quê? Sim. Eu acho que é Uhum, sempre fazer esses questionamentos que é importante para a gente ter uma consciência um pouco melhor, né? Então, com eu acho certeza. que. Eu acho que essa consciência vem muito disso mesmo, dessa relação, de você entender que você é parte dessa natureza, né? Eu
lembro por mim mesmo, quando eu era pequena, eu ouvia as coisas, né, sobre reciclagem, sobre cuidado com a natureza, mas ficava muito nesse abstrato, porque não tinham coisas práticas, né? Ficava só os professores comentando com a gente. E eu lembro dessa sensação mesmo de falar, tá, eles dizem que é importante a gente separar o lixo, eles dizem que é importante a gente não poluir, mas por quê, né? O que vai acontecer? O que eu tenho a ver com isso de fato? Eu acho que vem muito desse sentimento, que é histórico mesmo, assim, de alienação do ser humano com a natureza. Então, a gente faz, a gente usa a natureza, mas eu não sou parte dela. Isso é uma grande Uhum. mentira. Eu acho que a comunicação está aí para isso também, né? Para mudar essa visão. E partindo disso, né, da justiça climática, até a questão do racismo ambiental, por que que você acha, né? Obviamente, as pessoas que estão em maior situação de vulnerabilidade social são as mais afetadas, mas muitas vezes elas não percebem. Você sente que com a comunicação as pessoas estão percebendo mais isso, estão entendendo que, inclusive, a situação de vulnerabilidade acontece por conta da questão climática também. Você sente essa conexão sendo feita pelas pessoas? Sim, a falta de educação ambiental afeta principalmente as pessoas que estão em vulnerabilidade social, né? As pessoas que moram na margem do rio, as pessoas que moram em bairros que não têm tanto acessos, né? Então, assim, quando a gente chega com essas informações, as pessoas acabam tendo um pouco mais de consciência que estão sofrendo algum tipo de violência, vamos dizer assim, sabe? Que é o racismo ambiental, entre outras coisas. Então, devido muitas das vezes não ter acesso a políticas públicas, a não ter um conhecimento tão específico sobre alguma política pública, a gente é meio que fica sem os direitos nossos, né? Então, eu acho que a comunicação vem nesse gargalo aí, em simplificar e colocar esses assuntos acessível para essas pessoas, né? Tanto para as pessoas que já não têm conhecimento disso, e tanto para as pessoas que têm conhecimento disso, mas, como você disse, escuta, mas não sabe o porquê, não sabe como. Então, eu acho que aí onde entra a comunicação, de simplificar tudo, porque eu acredito muito que a comunicação tem esse poder, sabe? Porque se a gente pode complicar um assunto, por que não descomplicar esse assunto, né? Então eu acho que esse é a virada mesmo de entendimento para que essas pessoas consigam aí sair dessas situações e mudar um pouco mais a realidade delas. Sim, sim. E aí você comentou dessa questão de tornar os conhecimentos, né, as pautas mais acessíveis. A gente sabe que, né, muitas vezes o algoritmo não prioriza e não privilegia essas pautas, essas questões. Cada rede social tem a sua maneira de funcionar, enfim. E aí tem um outro perigo que muitas pessoas da área e de outras áreas também dizem e alertam, é que essas pautas mais progressistas, mais de conscientização, estão chegando especialmente para os jovens, né, e que são o maior público ali das redes, mas existe um risco de que esses temas virem só um conteúdo, né, das redes ali, de um Reels ou de um Stories que é rápido, tá, a pessoa assistiu, ok, mas como que esse entendimento vira mobilização real, né? Como que você enxerga disso? Como você enxerga isso? Como que a gente pode fugir disso, né? De fazer com que o conteúdo vá para ação mesmo, para mobilização. As redes sociais têm um papel muito importante, né? Na vida de todo mundo, assim, todo mundo tá muito conectado hoje em dia. E é muito difícil quando a gente fala sobre pautas ambientais, outras questões sociais, porque o algoritmo realmente ele não entrega, né? Ele tenta de tudo para não entregar, porque ele acha que as pessoas não estão interessadas nisso. E muitas das vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir isso, né? Eu não digo nem que estão não querem, é porque elas não estão preparadas para dar de cara com a realidade, né? Então, porque as redes sociais veio com a ideia de que fugir da realidade, mas a gente tem que começar a colocar a realidade dentro da internet. Então, meio que o maior desafio de não tornar a pauta ambiental somente um conteúdo é trazer informações de verdade, trazer dados e colocar a pessoa como no centro daquele conteúdo, né? Por exemplo, eu vou falar sobre enchente. Tá, né? Não é todo mundo que vai se identificar. Mas se eu colocar um contexto de como a pessoa pode estar nessa situação, ou então dar exemplos práticos que acontecem no dia a dia, então a pessoa vai se identificar, né, automaticamente. Então eu acho que é meio que, basicamente é isso, é tipo descomplicar mesmo e incluir a pessoa dentro desse conteúdo. Colocar sempre a pessoa em primeira pessoa, né? E, tipo, você ali só como um porta-voz mesmo
e colocar a pessoa ali no centro e colocar de um conteúdo fácil para que criativo também, usar, né, vários elementos para chamar mais atenção mesmo, porque e aí agora, ultimamente, as pessoas estão se prendendo mais em conteúdos que estão com mais elementos. Não digo o uso de inteligência artificial, porque eu sou contra. Vamos economizar água, tá bom? Mas é mais, basicamente, deixar os elementos que já estão ali para deixar mais criativo, mostrar a realidade de fato, né? Ir lá na enchente, gravar e criar um conteúdo em cima daquilo, né? Conscientizando, não pensando somente na visualizações, porque muita gente também pega esses assuntos assim para viralizar, né? E não para educar ninguém. Então, eu acho que tem que entrar sempre um pouquinho da educação, conscientização nesses conteúdos, porque senão vai ficar ali algo realmente só para visibilidade, né? E que esse não é o intuito. A gente quer ir contra isso para educar as pessoas mesmo. Sim, nossa, é muito real. Você falou muitas coisas interessantes. Acho que principalmente essa questão de tornar a pessoa que está assistindo protagonista daquela história de alguma forma, né? Porque a identificação é o que gera a vontade de se mobilizar, principalmente. Eu vejo isso muito, por exemplo, na pauta do veganismo também, né? A gente trata disso também na ONG. E as pessoas muitas vezes, ok, se importam com os animais, se importam com a natureza genuinamente, mas falta aquela identificação de, tá, mas onde eu me insiro nisso? O que que eu vou fazer com toda essa informação que eu recebi? E essa questão que você falou também, a gente, quando começou a produzir mais conteúdo ali para a ONG, e eu mesmo, assim, também para o meu outro perfil que eu produzo, é muito difícil, porque a gente fica preso nas métricas, nas curtidas, nos comentários, e fugir disso, né? Tá, as pessoas estão curtindo, estou ganhando seguidores, mas qual é o impacto real que isso está gerando? As pessoas me ouviram, entenderam o que eu passei naquele vídeo? Então, isso que importa, né? Sim. Um detalhe importante que eu tava. Esses dias eu assisti um documentário, eu não vou lembrar o nome, mas eu assisti um documentário que falava sobre a crise climática e falava principalmente da questão do veganismo, né? E aí, assim, chocante os dados quando a gente Sim, para ver, assim, que é um americano até que faz por conta da questão de produção, né, da pecuária mesmo. Então, assim, é gigantesca. Eu fiquei, assim, em choque quando eu tava sim. vendo. Tipo, Sim, meu Deus. pouquíssimas pessoas entendem, porque não é falado mesmo, assim, depois Uhum. da pandemia eu acho que teve um boom, assim, de conteúdo sobre essa pauta, é porque a gente não entende, como assim, né, a minha alimentação tem a ver com desmatamento, com crise climática, até eu produzi um vídeo para a ONG falando isso, né, se você sabe qual que é a conexão do que tem no seu prato com o desmatamento, com a crise, porque senão a gente não faz essa conexão direta, né, então, por Sim, isso, documentários também são muito bons, por isso, né, ali a pessoa tem muito elemento visual, tem muito dado e vai absorvendo aquelas informações. E sim, é isso, como você falou, né? Conectar com o dia a dia, né? Nossa, eu estou comendo uma coisa aqui que está impactando um território longe ou perto de mim, enfim. sim. Isso é verdade. Falando um pouquinho, né, da COP30 e continuando nessa pegada Amazônia e política, o que você acha, né, depois que passou esse momento, o que precisa mudar na forma como o mundo olha para essa região? E aproveitando já, qual que é o balanço que você tira desse momento histórico que foi a COP30? A COP30 acontecendo aqui na Amazônia é um momento histórico, né? Ela foi assim um momento histórico, tanto em lutas, né, e tanto em visibilidade também, trazendo as pessoas para cá, né? Trazendo as pessoas para a Amazônia, sentir o calor amazônico, né? Porque devido à crise e tudo mais, é assim muito quente. Então, eu acho que é muito importante trazer as pessoas para cá para elas ouvirem a gente mesmo não tendo um espaço tão grande, né, de decisões, porque foram poucas pessoas que tiveram mesmo voz e que tiveram lá dentro da parte da Zona Azul, né? Mas eu acho que, assim, foi muito importante, trouxe também alguns resultados, mas deixou de fora algumas coisas, como combustíveis fósseis, né? E a pecuária também, eu não vi muito falar sobre isso. Mas, assim, eu acho que foi importante, porque meio que as pessoas já entende que a Amazônia
existe, que faz parte, né, e que a gente está lutando por ela e por que não incluir ela dentro dos debates, né? Então, eu acho que o balanço que eu trago é meio que isso, que foi importante, né? Foi um momento histórico e que a gente precisa olhar mais para o território e ouvir as pessoas que estão ali na liderança, né, dos seus estados, municípios. E não digo em questão de governo, né? Porque o governo ele fala muito por ele mesmo, mas sim as pessoas da comunidade, da base ali, sabe? Então, porque ali mesmo elas não vão ter muito política, vamos se dizer assim, não vai ser algo muito político, né, tipo de interesse próprio, mas sim de uma comunidade, porque quando a gente fala com alguém de uma comunidade, ela nunca vai dizer eu, né, ou a gente, algo assim, sabe? Mas sim a comunidade, as pessoas que estão ali, porque eu acho que esse é o principal objetivo, né, a gente falar com essas pessoas e conseguir orientações de como melhorar aquele município, ou aquela comunidade, e também criar políticas públicas e metas que realmente funcionem, né? Porque a gente tem algumas metas aí que são só nos papéis mesmo, e quando a gente vai colocar na prática, não vem recurso, não tem oportunidade, e é muito politizado mesmo, sabe? Elitizado também essas questões de políticas públicas que realmente a população mais baixa, né, de classe mais baixa, não tem acesso devido à falta de informação, devido entre outras coisas. E aí, trazendo nesse contexto da COP, foi basicamente isso. Muitas pessoas tiveram acesso, mas muitas pessoas não sabiam nem o que era a COP 30, né? Tipo, mesmo sendo um assunto mundial, as pessoas não sabiam o que era a COP 30, né? Então, assim, eu acho que talvez falte mais informações sobre o que é isso mesmo e também trazer muito mais resultados. Eu acho que poderia ser uma COP de mostrar também os resultados, né? E porque eu senti muita falta. Tipo, aconteceu uma COP ano retrasado. E cadê os resultados disso, né? Cadê, tipo, ali, vamos fazer um check aqui, vamos ver o que funcionou, o que não funcionou, para poder criar novas metas, porque senão fica meio que algo só metas por cima de metas e não vai cumprindo, né? Nenhuma. Então, assim, eu acho que é isso. O balanço geral é isso. É tipo, a COP trouxe resultados, né? Trouxe novas metas, mas agora a gente tem que cobrar esses resultados, né? Cumprir essas metas também. Porque no Brasil teve o Fundo Florestas Tropicais para sempre. E aí a gente tem que começar a cobrar, olhar e falar assim, cadê? Vamos procurar esse recurso, cadê o edital? Cadê ele facilitado, né? E cobrar dos governos locais e do o governo federal também. Porque quando ele assina algo, ele tem que cumprir, né? A gente está aqui para cobrar. Eu acho que também falta muito essa questão do sociedade civil cobrar, sabe? Muito mais, porque a gente cobra, mas eu ainda vejo que a gente fica um pouco recuado. Mas meio que é entendido por conta da questão política que hoje em dia é assim bizarro como as pessoas são fanáticas mesmo, né, em questão de partidos. Assim, é uma guerra assim que eu não entendo por que se a gente está lutando por algo tipo melhor para todo mundo, sabe? É isso. Sim, nossa, você falou muitas questões interessantes. Acho que essa questão, né, de tirar, que nem a gente falou da educação ambiental, tirar a Amazônia de um imaginário abstrato, né, para tanto chefes de Estado quanto populações, e acho que precisa ampliar isso, né, para populações desses países também entenderem o que é a Amazônia, o que são outros territórios, saírem daquela bolha, né, e daquela ideia abstrata mesmo, conhecerem a realidade. Muito importante você falar da questão dos combustíveis fósseis, de outros tipos assim de energia. Saiu agora, né, o Plano Clima por parte do governo, e a gente vê que muita dessa questão da transição energética, da questão dos combustíveis fósseis, sempre deixado escanteio, né, para o segundo plano, sendo que é uma grande questão, impacta muita coisa, deveria ser uma prioridade do governo. A gente sabe, como você citou, que não é uma prioridade por questões políticas, e, enfim, né, muitas coisas são deixadas de lado. Também essa questão de pautar essas questões, mobilizar e cobrar, é algo que a gente enfatiza muito também aqui na Sustenta, né, na ONG, que é o que a gente pode fazer, né, enquanto juventude, enquanto população de uma forma geral, não importando a idade, mas se mobilizar, pressionar, não importa se você gosta ou não, você tem que cobrar, né, a pessoa se elegeu
a partir de promessas, né? A partir de propostas e tem que cumprir. E uma coisa muito relevante também que você citou é isso, né? A gente viu a COP30, a gente estava lá na frente na discussão, falando, quais são as pautas que estão sendo levantadas, e as pessoas, gente, mas o que é COP30? Do que vocês estão falando? Então, fazer esse movimento de voltar, né? Sim, Calma, vamos explicar o que é esse momento, né? Então, e também fazer as pessoas, que nem você falou, esse check, né? Tá, aconteceu há 2 anos atrás uma COP, o que mudou? Senão as pessoas vão falar, tá, é mais um momento de negociação que não vai mudar nada. Eu ouvi isso da boca de muita gente, né? É só mais um momento de negociação, não vai mudar nada. Porque mais realmente a uma gente não feira, tem. né? Exato, porque a gente não tem acesso aos resultados concretos, assim, a grande massa, eu digo, né? As pessoas que estão Uhum. na área, que são especialistas, até têm, mas isso tem que ser divulgado para o grande público, para que as pessoas, na próxima COP, falem, tá, então tive esse resultado, agora eu vou cobrar por outros, né? Para Uhum. outras questões. Então, concordo super com essa questão que você trouxe também. Em um dos seus vídeos, né, você, e acho que até na sua bio, não sei se ainda tá, mas você citou a questão sobre o Chico Mendes, né, toda essa questão política de lideranças, acho que foi um vídeo mesmo, Uhum. e falou dessa ideia, né, de que a luta nunca foi, então, só pelas árvores. O que você acha que essa frase significa hoje? Como a gente pode retomar ela nos dias atuais? Quando o Chico dizia que ele não lutava somente pelas árvores, ele lutava pelas pessoas, pela dignidade, né, pelo modo de vida. Então, eu acho que é muito de defender a floresta e defender quem vive nela e dela, sabe? Eu acho que é super atual. A gente vive essa realidade hoje também, porque a gente continua lutando, não é só pelas árvores, é sim pelas pessoas que vivem nela, pela gente, né? Porque sem elas a gente não existe. Então a gente, meio que Chico sempre foi muito atual, sabe? E ele continua sendo atual até hoje. Porque se a gente não lutar pela floresta, como é que a gente vai sobreviver, né? Porque a partir dela vem vários benefícios para a gente. A nossa respiração é a partir delas, né? Então, assim, eu vejo que Chico Mendes sempre foi o maioral, vamos dizer assim, sabe? Porque ele, infelizmente, né, ele foi assassinado, mas as lutas dele continuam viva e a gente tenta levar isso para o mundo cada vez mais, né? Levantando essa bandeira mesmo que da floresta em pé e que a sociedade precisa dela hoje e sempre, né? Sim, sim, é muito. Primeiro que é muito bonita a frase, né? E a gente entendeu o significado dela. Segundo, que é isso mesmo que você falou, é uma figura que permanece viva, tem o seu legado, e a gente tem que manter esse legado vivo. E eu acho que é muito importante falar dessas figuras para gerar essa identificação, para a gente conhecer a história do nosso país, né? Muitas pessoas não sabem o que acontece, o que se passa nos territórios, e também conectar com um dado muito alarmante, que é que o Brasil é um dos países que mais mata, né? Mais tem casos de violência com ativistas ambientais, pessoas que lutam dentro dessa causa. Muitas pessoas não sabem disso. E isso gera medo, né? Porque a gente sabe que vai ter uma resposta, vai ter uma reação, mas também é um fator, sim, de mobilização. Se tá tendo uma reação ali do outro lado, é porque estão fazendo alguma coisa certa, né? Chico estava incomodando, né, de alguma forma. Sim, Então é muito importante trazer essas figuras e eu acho mantê-las vivas, vivas. né? Um dado, eu fiz uma pesquisa esses dias para saber a quantidade de ativistas que tinham sido mortos, né? Assassinados. É, foram mais de 1.200 assassinados Meu Deus. em 20 anos, sabe? Então, assim, é muito grande, sabe? Tipo, quantas pessoas são mortas? Isso em dados, né? Fora as outras pessoas que são mortas e não são calculadas, né? Não entra para esses dados, porque Exato. isso acontece muito. Então, assim, é alarmante. Eu até fico falando assim, meu Deus, será que eu posso ser uma próxima vítima, né? Mas eu sempre penso assim, cara, se eu não fizer nada, outras pessoas vão sofrer também, sabe? Não só eu, mas também outras pessoas. Uhum. Porque se a gente ficar calado e aceitar e sem ficar com medo, a gente não vai conseguir sair para nenhum lugar, né? Então, eu acho que é muito isso, a gente pensar nisso e tentar transformar isso de outra forma, sabe? Levando conhecimento, mobilizando e conseguindo conscientizar, assim, a maior parte das pessoas. E a internet veio para isso, que é muito importante, né? Porque tem um alcance um pouco maior. Porque antes, no tempo do Chico, era cartas, era jornais impressos, então, querendo ou não, a mobilização era um pouco menor.
mesmo assim, ele ainda foi conhecido internacionalmente, né? Então, assim, é importante a gente ver que a comunicação ela está em todos os meios e sempre ali um papel muito importante, né? Eu, agora, parando para pensar, realmente, tipo, a comunicação assim, a maior ferramenta que a gente tem, Exato. né? Então, acho que é isso. E é Sim. muito alarmante essa questão dos assassinatos mesmo. Não, é um absurdo. A gente fica assustado mesmo com os dados, mas é o que você falou, a gente tem que transformar essas pessoas, que às vezes a gente sente muito também que a luta é solitária, né? Que a gente está falando, ninguém está ouvindo. Mas é isso, vão se construindo essas redes e eu sinto isso, vão se formando coletivos, ajuda, comunidade, e aí eu vou sentindo menos medo, você vai sentindo menos medo, porque tá fortalecido, né? As pessoas estão se ouvindo e se ajudando. Então, isso é muito importante, e com certeza, né? A comunicação é a maior ferramenta para isso. E aí, continuando falando do Chico Mendes e toda essa questão, o que você acha que ele estaria denunciando hoje, se ele ainda estivesse vivo? Qual seria, você acha que a pauta, ou algumas pautas, né, de denúncia? Eu acho que ele continuaria denunciando a exploração de território, né, a desigualdade social e principalmente o uso incorreto do patrimônio cultural e do natural também, né? Porque a gente meio que a ideia de Chico sempre foi essa, defender as pessoas e defender a floresta e o uso dela, né? E sempre com ele foi um dos idealizadores da reserva Chico Mendes, né? Então ali é uma luta importante, um ganho assim importante da luta, que é as pessoas que vivem nessas comunidades são educadas, né? Com educação ambiental para proteger o patrimônio, cortar seringa, né? Usar os recursos naturais para viver mesmo, né? E aí lá dentro, assim, é gigantesco. A gente está com um projeto para produzir um documentário sobre lá dentro e tal. E então, assim, vai ser muito bonito ver as pessoas, né, falando sobre educação ambiental a partir das suas próprias vivências, que esse é o meu maior objetivo nas minhas redes sociais, né, colocar as pessoas para falar sobre educação ambiental. E aí a gente está desenhando ainda isso, está assim caminhando. Então, vai ser lindo assim mesmo. E eu acho que Chico estaria defendendo isso, né? Defendendo o território, defendendo as pessoas que vivem nele e a natureza no modo geral. Sim, com certeza. E, nossa, muito legal saber disso. Já ansiosa para o documentário. Certeza que vai ficar lindo. Obrigado. Eu, Como. contando assim Pode em falar. primeira mão. Viu? Ó, me Contando em senti primeira honrada. mão. Muito legal. Não, vai ficar incrível, tenho certeza. E, assim, conectando duas perguntas em uma, se você pudesse mandar uma mensagem para quem quer começar a se engajar nessa questão ambiental, da educação ambiental, mas não sabe por onde, o que você diria, né? E já conectando com esse fato, né, de como manter essa luta num contexto de desinformação, de exploração. A gente entende primeiro isso, né, esse cenário de exploração, desinformação, e aí como que uma pessoa que quer começar a se engajar nisso, quais seriam alguns passos que você daria para ela? Eu acho que no contexto de desinformação, fake news e tal, o uso indevido da inteligência artificial também, eu acho que é buscar fontes confiáveis, né? Buscar conhecimento e começar também a ouvir as pessoas. Porque eu acho que esse é o principal ponto, né? A gente começar a ouvir as pessoas no próprio território. Ah, começa a ouvir a sua tia, que mora nessa comunidade há mais tempo. Ah, começa a ouvir seus pais. Sempre eles têm alguma história e eu particularmente amo essa parte de ouvir histórias. Eu digo que eu sou fissurado em ouvir histórias. Quando eu sento com Sim, alguém mais velho, eu falo assim, vai, me conta, que eu quero saber de tudo. é E maravilhoso. sim, muito bom. Eu acho que é isso, é começar, a dica que eu daria para quem quer começar a se engajar em pautas ambientais, é começar a olhar com mais atenção para o lugar onde a gente vive, né? Começar a olhar ali a rua, o bairro, a comunidade, começar a olhar o rio, e também olhar o que acontece frequentemente. Por exemplo, aqui no Acre são as enchentes. Acontece ano a ano e às vezes em 4 anos. Antes era com menos frequência, né? Era em 4 anos. Agora tá todos os anos. E
esse ano mesmo já teve 3 alagações, já nesse início de ano, assim, devido o rio sobe, e aí são famílias desabrigadas, e aí depois ele desce, a família volta, acha que tá tudo bem, e depois a água sobe de novo, né? Então eu acho que é isso, é começar a olhar para esses territórios, olhar para essa comunidade, e a partir disso coletar também informações e sempre buscar fontes seguras. Vai pelo governo federal, também tem alguns meios de comunicação, tem alguns cursos gratuitos voltados para a educação ambiental também, que são pelo governo, né, que são projetos de extensões de alguns estudantes, inclusive de São Paulo. Então, acho que é importante, mas sempre se ligar ao território, ao lugar onde você vive, porque muitas das vezes a gente fica fissurado um pouco no que é de fora, mas esquece o que é que a gente está aqui dentro do território, sabe? A gente tem isso muito presente, né? É igual quando a gente tem um amigo que tem uma barbearia, vamos dizer assim. A gente nunca corta o cabelo naquela barbearia dele, sabe? A gente vai lá em outra pessoa. E então acho que é isso, é valorizar o que a gente tem dentro dos nossos territórios para depois valorizar o que vem de fora, sabe? Acho que é basicamente isso. Você começar a olhar para o seu território e valorizar ele, e não somente o que vem de fora. Sim, sim. Muito bom esse exemplo que você falou, é verdade. A gente conhece muito de pessoas que já estão fazendo essas atividades, que já estão se movimentando, e a gente vai pensar lá longe, né? A gente não se conecta É. com o que está do nosso lado. E você acabou até falando da minha última pergunta, assim, eu ia falar justamente o que cada pessoa, né, que está nos ouvindo pode fazer no seu próprio território. E é isso que você falou, né? Começar primeiro a enxergar ele, né? A gente É. entender que faz parte desse território. Para depois começar, de fato, começar a se mobilizar, né? Sim, exatamente. É isso. As pessoas têm que começar a olhar para dentro do seu território, se enxergar dentro dele e saber que ali você pode transformar, sabe? Mobilizar outras pessoas para fazer parte daquele movimento, né? Fazer parte também de algumas ONGs, porque sempre tem alguma ONG, algum projeto, né, voltado para a educação ambiental. Ou até mesmo você pode ser a pessoa que vai criar assim esse espaço, sabe? Que a gente conhece muita gente que fala de fora, mas cadê as pessoas que estão dentro dos territórios para falar, sabe? Sim, Eu acho que é isso, é as pessoas ter mais noção do que está dentro do seu território e conhecer o seu território para depois, né, conhecer outros territórios e ir fazendo essa mobilização mesmo. sim. É isso que você falou também é muito importante, a gente entender que, eu fui atrás, não tem um coletivo, não tem alguma coisa. Acho difícil não ter, né? Todo lugar já É. tem uma rede de alguma forma, mas, Uhum. ok, não tem aqui onde eu tô localizado. Começar também, né? Não ter medo de começar, de iniciar, chamar outras pessoas que têm esse interesse, buscar referências, como que as pessoas fizeram em outros territórios, como começaram. Claro que cada local tem a sua especificidade, mas ir fazendo, ir construindo isso. Acho que a gente também é muito acostumado a esperar que outra pessoa traga, né, pra gente, para aquele lugar onde a gente está, e não, a gente pode começar. E toda a ação já gera um impacto positivo. Sim, exatamente. Eu acho que é basicamente isso mesmo, porque a gente muitas das vezes fala assim, eu não vou começar sozinho, mas sempre tem um amigo que gosta também da área ambiental, né? Sempre tem um Sim, biólogo, um engenheiro, ou até mesmo uma pessoa de alguma outra área, né? Que goste e se identifique. Então é você começar assim aos poucos e ver outros movimentos que acontecem em outros territórios e perguntar, que eu acho que é muito isso e da gente perguntar como é que funciona para a gente conseguir montar um projeto aqui ou participar, fazer uma extensão, né? Por exemplo, uma amiga minha tem uma ONG em tal lugar. Como que eu posso fazer uma ONG ou conectar as duas ONGs, né? Fazer tipo uma extensão de uma ONG num território que sim. também é interessante. Então, acho que é basicamente isso. E acho que assim um toque que eu deixo é muito de que as pessoas que gostam da área ambiental, elas têm que ser muito acessíveis, né? Por conta, às vezes eu sinto um pouco de dificuldade de conversar com outras pessoas da área ambiental por conta disso, porque acha que é um trabalho individual. Não, gente, a gente está lutando pela mesma coisa, então vamos todo mundo se ajudar, né? Pelo E eu acho que contrário, é né? isso. É, É, pelo- ah,
É algo coletivo mesmo. Uhum, sim. Tipo, todas as ideias que a gente fala sobre meio ambiente é algo coletivo. A gente não vai conseguir mudar o mundo sozinho, né? Infelizmente. As ideias a gente já teria mudado, acho que já tinha mudado É, há muito tempo. exato. Mas infelizmente é todo mundo junto. É isso também que você comentou, assim, de ir buscando pessoas, de ir formando essa rede, algo que eu acho muito legal também aqui na Sustenta, e às vezes a gente fala, como é que eu vou contribuir com isso? Não tenho conhecimento, não tenho prática. A gente aprende fazendo, né, e se movimentando, e na própria Sustenta mesmo, a gente tem pessoas de diversas áreas, assim, tanto relações internacionais, que é meu caso, as pessoas podem, no primeiro momento, falar, nossa, a RI vai tratar desse assunto, sim, porque a crise climática é internacional, né, Uhum, então a sim. gente precisa ter esse panorama geral, pessoas do marketing para tratar com essa questão da comunicação, pessoas da gestão ambiental, da biologia. Então, você, né, e mesmo que você não seja nenhuma dessas áreas, seja outra que você sente que é afastada, tem alguma conexão dentro do seu território, pode ter certeza, e você falando com as pessoas, você vai entendendo melhor essa ligação, né, entre um tema e outro. E começar mesmo. Eu acho que em questão de área, assim, todas as áreas têm algum pontinho e você mesmo já faz parte do território, né? Então você, assim, Exato, já faz parte da natureza, então já tem habilidade para falar sobre isso, né? Então sim, acho que é isso. é isso mesmo. Bom, era isso das perguntas. Queria te agradecer mais uma vez por ter topado o convite. Foi muito legal a troca, adorei a conversa. E te agradecer pelo seu trabalho também nas redes de comunicação, no seu território. Obrigado, eu agradeço demais o convite. Eu gostei muito. Eu Que bom, espero que a gente tenha contribuído aí, né, para o conhecimento geral sobre o Acre também, que com é um certeza. dos o meu estado assim que eu amo muito e que eu quero continuar cada vez mais levando o nome do Acre, né, para outras pessoas e informando também as pessoas daqui sobre o nosso estado, porque a gente sente às vezes esse gargalo que a gente não conhece o nosso próprio território, né? Então, acho que Sim, é esse meu trabalho vindo com a comunicação, né, com a comunicação socioambiental. É isso, é comunicar sobre o meu território, tanto para as pessoas daqui quanto para as pessoas de fora, né? sim, com certeza. O Brasil, ainda mais com essa dimensão continental, né? As pessoas não têm noção. Então, é muito importante que cada pessoa de cada lugar faça a sua parte. E você, com certeza, está fazendo a sua. Te agradeço muito, de verdade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada a você e a gente se mantém em contato, tá bom? Obrigada mesmo, Uhum. continue firme aí no seu trabalho. Obrigada. Obrigado, de verdade. Eu vou concluir aqui a gravação.